Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast, mais um Café Expresso aqui no canal do Apostolado do Café Católico, comigo, Helder, na meditação das coisas de Deus. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Neste Café Expresso vamos meditar um texto dos Atos dos Apóstolos. Peçamos a luz do Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glorioso São José, rogai por nós. Bom, meus irmãos, eu escolhi o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e a perícope de Filipe, o diácono, na Samaria. Para contextualizar um pouco a escolha desse texto, porque todo ano eu faço lendo, nós temos que ter o compromisso, o dever cristão de ler a palavra de Deus. A igreja prega sempre, os nossos padres, bispos, o Santo Padre sempre exorta, os ministros da igreja sempre exortam o povo de Deus, os pastores guiando as ovelhas, sempre recorda que temos que ler a palavra de Deus. E isso é um mandato de nosso Deus, de nosso Senhor. Leia a sua santa palavra. Para isso o Senhor nos deixou a sua santa palavra. E lemos diariamente, escutamos diariamente na liturgia a sua santa palavra. E na vida privada de todos nós, quando sentamos para rezar, sempre temos que ler a Bíblia, a leitura da palavra de Deus, da leitura das Sagradas Escrituras. E todo ano eu leio, no tempo da Quaresma, o livro do Êxodo ou o livro do Deuteronômio. E no tempo da Páscoa, os Atos dos Apóstolos, primeiro, e depois, em seguida, o livro do Apocalipse, porque são textos bem pascais que está contido na liturgia. Só que neste ano eu me atrasei na leitura e estou atrasado, na verdade, porque a Páscoa já terminou, a gravação do podcast já estamos no tempo comum e eu estou atrasado na leitura dos Atos dos Apóstolos neste ano. Então, fazendo a minha leitura pessoal da Palavra de Deus, eu estou no capítulo 8, claro, já terminei o capítulo 8, vou iniciar o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Mas quando eu estava lendo o capítulo 8, quando chegou aquela parte do diácono Filipe na Samaria, um versículo ficou me chamando a atenção. Eu li, terminei o capítulo, mas ficou no coração, graças a Deus, aquela luz interior do versículo 8. Então, para vocês saberem o que está acontecendo, que texto? É Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 4 a 8. Vamos lá. É o diácono Filipe na Samaria. Diz assim o texto: Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar, anunciando a palavra da Boa Nova. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamava o Cristo. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava, ouviam-nos pessoalmente. De muitos possessos, os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande a alegria naquela cidade. Esse é o texto. E o que foi que o Espírito Santo, e eu percebi que foi um toque da graça de Deus no coração, que a palavra do Senhor sempre pelo seu Espírito nos toca quando lemos a sua palavra. Às vezes a gente não vê naquele momento, mas se a gente rumina a palavra de Deus, o Senhor sempre nos dá um alimento daquela palavra. E o que foi que ficou martelando no coração,
na mente e no coração foi o versículo 8. E foi grande a alegria naquela cidade. A alegria que as pessoas daquela cidade na Samaria, na região dos samaritanos, tiveram pela pregação do diácono Filipe. O diácono Filipe, como vocês sabem, é aquele diácono que foi eleito no capítulo 6 que os Atos dos Apóstolos narram, que foi eleito, quando diz assim: escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses foram chamados, eleitos, ordenados como diáconos. E Filipe foi pregar na Samaria. O texto que antecede essa perícope, falando de Filipe, é a perseguição de Saulo, o futuro São Paulo apóstolo, quando diz que ele devastava a igreja. Então, a perícope de Filipe na Samaria começa assim: entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar anunciando a palavra da Boa Nova. Então, pela perseguição de Paulo, na época Saulo, muitos cristãos se dispersaram e Filipe foi bater na região da Samaria, dos samaritanos, e pregar o evangelho. E o que me chamou foi isso, essa atenção foi isso. E foi grande a alegria naquela cidade. Meus irmãos, pensem. A alegria de crer, a alegria, o Apocalipse, ele fala de um primeiro amor, Jesus até dizendo reaviva, uma das palavras de Jesus para as igrejas do Apocalipse diz: reaviva o vosso primeiro amor. Então a alegria de crer ao ouvir o Evangelho. E eu pensando, meditando, eu percebi que a alegria não é nenhum escândalo, em pensar nisso, porque vejam, é interessante como a alegria é o fim último de tudo. A alegria, podemos até pensar que a alegria ela é maior do que o amor. Mas que é isso? Tudo, nada, na verdade, tudo é menor que o amor. O amor é maior que tudo porque Deus é amor. Mas pensem no que é a alegria. A alegria é o fim de tudo, é o objetivo de tudo. E o amor é aquilo que vai causar a alegria. O verdadeiro amor, lembram quando os apóstolos são chicoteados? Eles, na dor da perseguição, na dor da flagelação, o texto diz que eles se alegravam por serem encontrados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, o amor, ele sempre custa sangue, o amor sempre custa. Então, amar é o meio para conquistar o fim último, que é a alegria. O céu, ganhar Deus, estar com Deus, o que é que provoca ao ver a Deus? Alegria. Então, o amor que temos pelo Senhor, isso gera no coração alegria. Então, a alegria da cidade da Samaria por escutar o Evangelho e crer em Jesus. Que bom, meus irmãos. Tudo é para um dia possuir a alegria. Interessante que as bem-aventuranças mostram justamente isso, Jesus não diz: amorosos são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não. Nosso Senhor diz: bem-aventurados, quer dizer, felizes os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A alegria, ela é o fim último de tudo. No céu, por ver a Deus, nos sentiremos felizes, alegres. É uma alegria divina. E claro, não é toda alegria que é o fim último. O fim último é estar em Deus, e isto provoca o grande gozo eterno, divino de estar com o Senhor. E o que é que
teremos a alegria, né? A felicidade divina, a felicidade eterna de estar com o Senhor. E isso já aqui você vê na vida dos santos, quando eles, pelo amor, sofrendo muitas vezes pelo Senhor, o que provoca no coração deles é a alegria. Então o versículo 8, que os samaritanos naquela cidade sentem, e foi grande a alegria naquela cidade, por verem os sinais sendo realizados pelas curas, né, libertações de demônios, pelos exorcismos, a cura dos paralíticos e dos coxos, causou uma grande alegria. Veja que o fim último de tudo é a alegria, né? O amor, ele é o meio pelo qual vamos obter a alegria no final das contas. Tudo é a alegria. Bendito seja Deus que nos dá o coração feliz para servi-lo. E de alegria em alegria por crer em Deus, nós chegaremos a ter a verdadeira alegria no céu junto com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.